Boa noite. Estão me ouvindo bem? Vou esperar que o Luiz conecte. Oi, Luiz. Tudo bom? Tudo jóia? Como é que você tá? Tô bem. Tá me escutando bem? Tá bom o áudio? O Sim, áudio? você tá me escutando? Tô perfeito, tá ótimo. Então, vamos começar, né? A nossa conversa sobre nanotecnologia, né? E as aplicações dessa técnica na tecnologia da madeira, mas de um modo geral também na engenharia florestal, né, Luiz? Isso. Fazer alguns lembretes aqui, né, antes da gente começar o nosso bate-papo. Lembrando todo mundo aí que está assistindo a gente que essa live vai ficar salva, né? Então, se tiver algum problema com a conexão, ou para quem não teve condições de assistir hoje, ela vai ficar salva no nosso IGTV, aqui do Instagram, né, do @dcf.ufes. Lembrando que toda quarta-feira a gente está com a ação de fazer lives, né? As lives vão ser ou no Instagram, né? Ou então em outra plataforma, como por exemplo do Google Meet. Todo sábado a gente está fazendo quiz, né? Aí cada sábado a gente faz de uma área, já teve de tecnologia da madeira, já teve de genética, já teve de é, licença política ambiental, né? Então tá bem bacana. Chamar o pessoal aí para participar também. Luiz, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, um pouquinho do como que você trilhou seu caminho até chegar a trabalhar com a nanotecnologia, né? Sim, sim. Então, conta aí um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória, né? Como é que tá sendo a sua trajetória? Sim. Ainda tem muito caminho ainda pela Nossa, tô frente. no meio da trajetória ainda. Primeiramente, boa noite, pessoal. Tudo bom para todo mundo? E eu quero agradecer o convite da Ana. Eu acho que é muito enriquecedor a gente ter bate-papo em relação a assuntos bem interessantes, principalmente para mim, eu gosto muito da área. Sou suspeito, mas eu acho que é uma área de tecnologia que está sempre crescendo e que é sempre bom saber um pouquinho a mais e a gente compartilhar alguns conhecimentos. Já gostaria de falar que se alguém tiver algum interesse ou ficar alguma dúvida, pode entrar em contato com a Ana, ou com o Calef, ou com o DCF, que eles entram em contato comigo. Eu estarei disponível para tirar algumas dúvidas caso fique, sem problema nenhum. Primeiramente, meu nome é Luiz Eduardo. Tive o prazer de estudar e trabalhar com a Ana durante alguns anos. A gente já se conhece de longa data, né, Ana? Já faz tempo. Oh, faz um bom tempo já. Eu fiz engenharia florestal na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Durante o meu período de graduação, eu já fui um aluno de iniciação científica, então já tive eu fui iniciado na ciência muito cedo e graças principalmente a Dulcineia de Carvalho, que foi orientadora tanto minha orientadora quanto da Ana, que eu comecei na pesquisa. E sempre fica na gente essa lembrança do primeiro contato com ciência. Então, eu trabalhei com conservação genética, uma área bem distoante, mas que me enriqueceu demais com alguns entendimentos de laboratório, química analítica, então foi muito útil para mim no meu mestrado. O meu mestrado eu fiz em Ciência e Tecnologia da Madeira, também na Federal de Lavras. Foi no mesmo lugar que a Ana fez, então a gente já se conhecia durante a graduação, no mestrado nós somos colegas também. E eu tive o prazer de já começar na nanotecnologia florestal. Eu trabalhei com nanotecnologia florestal durante o meu mestrado, eu vou falar um pouquinho mais para frente com que exatamente eu trabalhei. Logo depois eu terminei meu mestrado, fui para o doutorado. O doutorado eu faço em engenharia de biomateriais. Eu termino mês que vem, então já praticamente doutor, mas a pandemia está no meio do caminho de todo mundo, também está no meio me impedindo de conseguir o título, mas
Um dia eu chego lá e eu trabalho também na área de nanotecnologia. Então, eu trilhei essa vida da pós-graduação já com nanotecnologia florestal. Tive alguns outros trabalhos não relacionados fora da UFLA que ajudaram a enriquecer. Trabalhei no Inhotim, como com geoprocessamento, com identificação de planta ornamental. Então, eu já venho trilhando um longo caminho na minha pesquisa. Agora, para a gente entrar um pouquinho mais no debate do que seria, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas, que eu acho que vai ser bem pertinente e bem interessante. No meu mestrado, é engraçado porque eu fiz uma inversão. Durante o meu mestrado na tecnologia da madeira, eu trabalhei com o tema de biomateriais, e agora no biomateriais eu trabalho com tecnologia da madeira. Mas são áreas que se sobrepõem, então acaba que a gente empresta um pouco de um com o outro. No meu mestrado eu trabalhei com nanofibrilas de celulose, que é o principal tema que a gente estuda na nanotecnologia florestal hoje em dia. E eu trabalhei em consórcio com outro polímero, que é polianilina. E esse consórcio estava em nanoescala, que é justamente o tema da nanotecnologia que eu vou explicar para vocês. Foi bem interessante, foi muito, muito produtivo, e no meu doutorado agora eu trabalho com secagem de nanofibrilas, processos de otimização para secagem de nanofibrila, e tive um período sanduíche que eu fiz no meu mestrado nos Estados Unidos, que eu fiz minha pesquisa lá. Doutorado. Isso. Que eu fiquei 1 ano lá. E eu desenvolvi minha pesquisa lá e foi bem enriquecedor, foi bem legal mesmo. Primeiramente, eu queria só esclarecer alguns pontos do que seria nanotecnologia para a gente poder entender do que eu vou falar. Posso falar, Ana, então? Eu já ia te perguntar, para você explicar mesmo, o que é a nanotecnologia? Exato. Vamos começar do começo, então, né, gente? Nanotecnologia. Nanotecnologia é um ramo da tecnologia propriamente dita que trabalha com materiais em nanoescala. Ela busca entender e trabalhar esses materiais com propriedades únicas quando em nanoescala. O que seria essa nanoescala que muita gente fala? Para ficar bem prático, imagina 1 metro. Se a gente divide esse 1 metro por 1000, a gente tem 1 milímetro. 1 milímetro. Divide esse milímetro por mais 1000, a gente tem 1 micrômetro. E se você divide por mais 1000, você vai ter 1 nanômetro. Então, o nanômetro é justamente a escala que a gente trabalha na nanotecnologia. Por convenção, costuma-se chamar nanotecnologia quando seu material está entre 1 e 100 nanômetros. Acima disso é um pouco maior do que a gente trabalha, mas alguns autores ainda consideram. Mas é só uma questão de convenção. Mesmo pequeno, né? Sim, mesmo pequeno, mas tá maior do que a nanotecnologia aceita como dentro do padrão. Exato. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, células do corpo geralmente têm alguns micrômetros de diâmetro. Ou seja, é bem maior do que a gente trabalha. Vírus, que está sendo muito discutido ultimamente, justamente por causa da pandemia, o vírus da gripe comum tem 30 nanômetros. Ele está dentro da escala nanométrica, ele é bem menor do que uma célula. Então é um assunto muito atual. Mais do que nunca, infelizmente, é um assunto bem atual. Mas, então, aí tudo que a gente trabalha entre 1 e 100 nanômetros está dentro do ramo da nanotecnologia. Então, quando a gente está nessa escala, a gente tem algumas propriedades bem diferentes que faz com que seja mais interessante trabalhar. Mais ou menos isso. Você conhece, né, Ana? Você já ouviu falar bastante sobre isso, então é bem interessante. Desculpa. Eu queria que você falasse, então, já que a nanotecnologia estuda esses materiais numa escala muito diminuta, Sim. né? Qual é a vantagem de se trabalhar com material nesse tamanho de escala, né? Nessa escala, em relação a trabalhar com material numa escala macro, por exemplo? Né? O que se tem de vantagens quando a gente pensa em utilização da nanotecnologia? Ah, sim. É algo que tem que ser bem entendido mesmo, porque toda vez que eu falo que a gente vai para nanotecnologia, para o mundo nano, e muda a propriedade, tem que ter alguma vantagem, porque é um trabalho para você chegar nisso. Vamos supor, por exemplo, fibra de celulose, que é um tema que vai ser bem abordado aqui.
Fibra de celulose tem um certo reforço. Por exemplo, papel. Quando você pega papel, ele tem uma certa resistência a rasgo, resistência à tração, que é inerente da fibra de celulose que está contida nesse papel. Quando você passa para nanofibrila de celulose, a resistência aumenta muito. Você tem uma maior área superficial, o que aumenta também a reatividade dessa celulose. Isso você ganha, por exemplo, no ramo farmacêutico, que tem interesse em ter uma maior reatividade, ou quando você vai, por exemplo, juntar com algum outro componente, por exemplo, que nem eu comentei no meu mestrado, que a gente colocou um outro polímero junto, essa maior reatividade, essa maior aptidão de ligação de um com o outro, a gente tem com a nanofibrila de celulose, justamente porque tem uma maior área superficial e isso aumenta. Agora, um exemplo bem clássico de como que muda a propriedade de macro para nano, ouro, partícula de ouro. A gente sabe que o ouro tem uma cor dourada, que é bem característico de ouro mesmo. Quando você tem nanopartícula de ouro, ela interage diferente com a luz. Então a propriedade óptica muda. Nanopartícula de ouro é vermelha. E até uma das razões porque alguns vitrais antigos ou alguns cálices que têm vidrarias avermelhadas foram feitas com ouro sem perceberam nanopartículas de ouro que ficaram impregnadas durante todo esse período. Oi? Isso eu não sabia, dessa mudança da ótica, Sim. né, do produto. E esse é só um exemplo. Por exemplo, a nanopartícula de prata passa de prateado, obviamente, para amarelo. Então são alguns indicativos. É claro que isso não é só para ficar bonito. Isso aí tem acarreta em algumas outras consequências. Você pode trabalhar o uso com absorção dos espectros de luz. Você pode trabalhar com várias questões. No caso da nanofibrila, aumenta a propriedade mecânica, aumenta muito. E se você tem só nanofibrila, por incrível que pareça, ela fica transparente. Porque ela é tão pequenininha, o diâmetro é tão pequenininho, que a luz passa sem interagir. Porque ela é menor do que o comprimento visível de luz. Então, se o comprimento visível, que ele é grande, que vai entre 250, 300 até 800 nanômetros, isso é muito maior. A nanofibrila, ela vai ser menorzinha do que isso. Então, quando a luz passa, você vai ter um gel translúcido, um gel transparente. Só para vocês terem uma ideia do que muda. É muito caro a produção de alguns componentes, alguns materiais em nanoescala, por isso tem que compensar muito você ter essa finalidade. Só mais um exemplo, Ana, por exemplo, o pessoal da LG, Samsung, que trabalha com TVs e celulares, eles estão fazendo o display, sabe, o visor com polímeros em nanoescala, justamente por ser transparente. Você consegue ter essa resistência alta, uma alta compatibilidade com componente eletrônico, que isso também é algo que é bem interessante quando você trabalha com nanofibrila, algo um pouco mais específico, mas que também é uma vantagem muito boa que a celulose tem, e que traz isso. Então, assim, eles já estão vendo esse novo ramo crescendo. Então, todas essas propriedades têm um porquê da gente estar estudando, entendeu? Só um minutinho. Então, você trabalhar com com a celulose, né, em nanoescala, ela vai ter uma melhor reatividade, vai ter melhor resistência mecânica, vai dar uma característica para o produto final melhor, né? Sim. Mas aí não se encaixa para qualquer produto, né? Devido ao custo de produção da nanocelulose, por exemplo, na celulose em nanoescala, exato, né? Então você tem que aí pôr na balança, né? O que compensa exatamente em relação a custo. Até aí entra na parte de economia. Aí vai além do que a gente está propondo aqui. Mas, por exemplo, involuntariamente, no papel comum mesmo que a gente tem uma certa porcentagem de nanofibrila, que no refino, que a gente vai fazer a polpação e vai dispersar essas fibras grandes, a gente acaba tendo um atrito e faz a separação dessas nanofibrilas. Então, algumas nanofibrilas ficam dispersas e isso acaba auxiliando indiretamente no papel.
Não que as empresas vão fazer essa nanofibrila intencionalmente para colocar, porque ficaria caro, mas que bom que tem. Mas ela ocorre naturalmente no Sim, processo. exato. Durante o processo vão surgir algumas nanofibrilas, vai ser decomposto em nanofibrilas, e isso é uma vantagem do processo, sem custo adicional, digamos assim. Uhum. E acarretaria aí na produção de um papel com maior resistência a estouro, tração, todas aquelas características lá. Exatamente. Né? No que a gente poderia usar, né, a nanotecnologia na engenharia florestal, por exemplo? Sim, eu comento muito sobre nanofibrila de celulose porque é a mais utilizada atualmente, é a mais pesquisada, mas não somente ela. Por exemplo, a gente tem alguns pesquisadores que trabalham com nanolignina, que também são outras propriedades bem interessantes, que a lignina é outro componente básico da fibra da parede celular e da fibra vegetal, que a gente tem os três principais, que é hemicelulose, lignina e celulose. Desses três principais, é difícil a gente, às vezes, separar, purificar um do outro, mas quando tem, a gente consegue, às vezes, trabalhar para ter algumas propriedades diferenciadas. Conheço pessoas que estão trabalhando com nanolignina hoje em dia, que têm realmente outras propriedades, é bem interessante se trabalhar. Nanofibrila de celulose, que está um pouco mais avançado, que hoje em dia a gente consegue até comercializar. Tem algumas empresas que já vendem nanocristais e nanofibrilas. Eu sempre falo muito de nanofibrila porque é o que eu trabalho mais. Mas eu imagino que muitos que estão assistindo já tiveram aula de anatomia, de química, e vão lembrar que a celulose tem a parte amorfa e a parte cristalina. Vamos ver, olha... Fazem comigo! A Ana vai cobrar, gente. Olha lá, hein? Vocês não sabiam que ia ser prova isso, né? Exato. Então a gente tem a parte amorfa e a parte cristalina. E são duas regiões que têm propriedades completamente distintas. Entendeu? Então, assim... Criatividade. Sem dúvida alguma. A Ana também já trabalhou muito com isso, em contato com o Zé Reinaldo na parte de física, é muito importante saber a parte... justamente pela água que a gente consegue absorver. Afinidade com Exato. água, né? Então, se a gente tira essa parte amorfa, que é uma parte mais fácil da gente ligar, uma parte mais reativa, uma parte mais disponível, ficam só os cristalzinhos, que também é chamado de nanocristais de celulose, que hoje em dia já são comercializados por algumas empresas. E nanofibrila também. Porém, nanofibrila eu acho que ela é um pouquinho mais... difícil de se produzir, e é justamente isso que eu estudei no doutorado, que ela é meio complicada de se obter e comercializar ela seca ou em pó. Ou seja, você produz ela e tem que transportar ela, tem que comercializar ela em dispersão, junto com água, justamente para ela não aglomerar, e se ela aglomera, aí você pega vários pedacinhos pequenos, e quando vê, você tem um pedação grande que já não é mais nano. Então você já perdeu propriedade, você já perdeu todo o serviço que você tinha, todo o trabalho que você teve para transformar em nanos. Todo o investimento em transformar aquela parte, né, em nano escala, você perdeu ali, porque ela se aglomerou novamente. Exato. Vai ter que refazer o trabalho. E ninguém quer ter retrabalho, né? Então, por isso que tem... Ninguém. Então, por isso que ainda... é algo bem estudado, é algo que a gente ainda está trabalhando isso aí para otimizar. Mas, por exemplo, você perguntou da utilização, a gente tem a produção no ramo florestal da celulose, e a celulose hoje em dia já é utilizada em muita coisa. Ela é utilizada no ramo farmacêutico, no cosmético, nossa, demais. A gente não percebe, às vezes, a presença de onde a celulose está, de onde a nanofibrila está, de onde o polímero celulose está, que às vezes a gente tem muito mais contato do que a gente imagina. Por exemplo, o álcool em gel, a nanofibrila ela pode funcionar como emulsificante. Ela não necessariamente é a celulose, mas, se não me engano, agora eu vou ficar chorando, mas eu acho que quase certeza que é a celulose mesmo que é usada como emulsificante. Exatamente, para justamente deixar aquela aparência de gel que ela consegue gelificar, digamos assim, o seu material. Então, é farmacêutico, né, pelo álcool em gel, pela parte de liberação controlada de remédios, alguns já estão fazendo isso
Porque hoje em dia a gente toma um remédio que é a mesma coisa de matar alguma coisa com uma bazuca, que é desnecessário. A gente toma e é ruim pra gente. A gente consegue hoje em dia estudar e chegar em algumas soluções que é a liberação controlada de remédios. E a nanocelulose consegue encapsular alguns remédios. Tem pesquisas hoje em dia que trabalham com isso, e algumas até já estão indo para o estágio de comercialização, que é bem interessante de se falar. Se eu estiver falando muito rápido, Ana, você me fala que você me conhece, você sabe que eu tenho mania de falar muito rápido. Certo. Tem... Não, para mim tá ok. Aí quem tá vendo a gente, se tiver muito rápido, dá um toque aí que a gente vai mais devagar. Por favor, gente, eu costumo falar muito rápido. Essa live é para eles, né, que estão assistindo a gente. Isso. Então, vamos no ritmo deles. Tem até uma pergunta aqui sobre aplicação em embalagem de alimentos. Tem muita aplicação hoje em dia em embalagem de alimentos, que é bem interessante. Nanofibrila é muito pesquisada. O pessoal da Embrapa, hoje em dia, está fazendo várias pesquisas. E não necessariamente eu trabalho principalmente com eucalipto, porque é a espécie comercial mais utilizada hoje em dia. Então é muito simples da gente conseguir escalonar isso para um processo comercial maior. Mas existem várias pesquisas, por exemplo, na Embrapa, que fazem embalagens de alimentos com nanofibrilas vindo de algumas outras fontes, por exemplo, de mamão ou de resíduos. Resíduos até interessante eu ter lembrado isso. Resíduos é uma área muito interessante para a nanofibrila entrar. Que é aquilo que às vezes trabalha como lixo, não é lixo, é algo muito reutilizável que você consegue fazer um valor agregado muito alto. Ou seja, você consegue produzir uma nanofibrila de celulose para você poder fazer diversos produtos. Então, existem muitas pesquisas nessa questão do resíduo, tanto agroindustrial, quanto agroflorestal, quanto até de algumas outras espécies que nem são comercializadas, que o pessoal hoje em dia já pesquisa, que tem interesse comercial assim, interesse comercial assado. Algumas espécies que precisam ser valorizadas, que são nossas, que às vezes a gente fala, nossa, a gente precisa ter um jeito de conservar. Às vezes conservar é justamente a gente dar uma finalidade comercial. Porque quando você comercializa, você cria leis específicas para proteção. Então a gente tem que pensar assim às vezes. Então existem trabalhos que buscam finalidades ricas de algumas espécies, por exemplo, amazônicas, do cerrado, para a produção de nanofibrilas, ou produção de nanopartículas. Então a gente como engenheiro florestal, que é a maioria do pessoal que está assistindo, tem que ter esse pensamento de onde a tecnologia consegue chegar, onde ela consegue ajudar. Então, todas essas áreas são onde a gente consegue, hoje em dia, atuar com a nanotecnologia florestal. Aqui a gente está debatendo sobre a nanotecnologia, né, e com aplicações para engenharia florestal, mas voltando lá na pergunta se tem utilização na indústria alimentícia, né? A gente tem uma amiga que trabalha com isso, a Cláudia Falim. Exatamente. Né? Trabalha com nanotecnologia, ela é engenheira de alimentos, está fazendo o doutorado dela, está assistindo a gente, está fazendo o doutorado dela, teve que voltar dos Estados Unidos, estava em processo sanduíche, mas por conta da pandemia ela retornou, e o trabalho dela é a utilização de nanotecnologia na indústria alimentícia. Exato. Então, é uma área multidisciplinar, né? Ela não a gente está debatendo aqui dentro da engenharia florestal porque a nossa formação é mais fácil a gente fazer esse bolo. Mas, como você disse, tem na área farmacêutica, então, sim, o campo é enorme, né, Luiz? É muito geral esse campo, é muito legal. Quando a gente chega na parte de nanotecnologia, a gente não abandona o que a gente aprendeu, mas a gente ajuda a somar com alguma outra pessoa. Com o exemplo da Claudinha, que está assistindo, ela é da área de alimentos, com coisas que eu não estudei. Eu sou da área florestal com coisas que ela não estudou, e a gente está no ramo praticamente o mesmo. E a gente traz coisas de cada ramo e a gente conversa muito bem. É um ramo muito interdisciplinar, é muito, muito legal de se trabalhar na nanotecnologia por conta disso.
Nem sempre a gente tem as respostas. Mas quando a gente chega para estudar isso, a gente se vê forçado de uma maneira boa a interagir com pessoas de outras áreas. Então é muito, muito legal. É muito legal essa parte. Isso é. E a Cláudia interagiu aqui com a gente e falou que, além de ser utilizado para embalagens, né, nanotecnologia na engenharia de alimentos, ele é utilizado também como emulsificante e espessante. Isso. Então, fica aí. O que você disse em relação ao álcool em gel, né, que dá aquela forma de gel, né? Tem até mais uma utilização bem interessante na parte alimentícia, só desculpa te cortar, que tem alguns colegas nossos que trabalham com recobrimento de frutas, que eles fazem uma solução à base de nanopartículas, de nanofibrilas, e eles recobrem, por exemplo, um morango. E esse recobrimento, ele tem a finalidade de ser comestível. A gente não vai perceber a olho nu, mas ele... É celulose, né? Celulose, é fibra. Você não vai digerir ela vai... É fibra, gente, ajuda. Ela vai até auxiliar. Então, você vai aumentar o tempo de vida o tempo de... esqueci o termo. Isso, obrigado. O tempo de prateleira dela com a nanotecnologia. Então, é outro ramo bem legal da gente trabalhar, que o pessoal trabalha muito. A Milene também é uma colega nossa que está assistindo, trabalhou também com a parte de alimentos. Então, você vê a gente aqui com a parte florestal, conversando com alimentos, tem amigos da parte de mecânica, elétrica até já vi. Então, assim, é uma mistura muito boa. É multidisciplinar, né? Essa que é uma troca muito boa. Eu falo isso com os alunos, a gente tem que abrir a cabeça mesmo e pegar conhecimento de todo lugar, porque depois que você terminar aquela disciplina, você vai utilizar ela em outra, né? E na sua vida também. Então, vamos sempre abrir o leque, que é importante. Nunca diga nunca, gente. Sempre vocês conseguem tirar alguma lição da disciplina que vocês estão tendo. Vocês vão falar assim, nossa, eu nunca vou usar anatomia na vida. Vocês vão usar anatomia na vida, com certeza. Nossa, eu não preciso saber acabamento de móveis. Vai ter que saber sim. Porque esse conhecimento vocês vão conseguir puxar. Cansei de conversar com a Ana sobre alguma propriedade física, de superfície, que me ajudou na parte de nanotecnologia, na parte de biomateriais. Então, assim, é sempre bom saber um pouquinho de cada coisa, gente. Nunca desmereça. Só um parêntese em relação a isso, que hoje eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna, né, já formou. Aí ela está trabalhando, e hoje ela me mandou foto das anotações do trabalho dela. Estava ela fazendo Teorema de Pitágoras. Ela falou assim, eu achei que eu nunca mais fosse usar isso. Tá usando, então nunca diga nunca. Para tudo, exatamente. Né? Eu sempre achei que, eu estatística não preciso. Hoje em dia, estatística para mim eu tenho no café da manhã. Por melhor ou pior que seja, né, a gente usa. Exatamente. Luiz, você tem conhecimento de como tem sido a comercialização dessas nanotecnologias, dessas nanofibrilas, né, por exemplo, de celulose? Sim, e a gente está exportando muito, se a gente está importando, como que está esse mercado? É bem interessante da gente falar isso mesmo, porque eu passei a ter eu já tinha uma ideia de como era o mercado quando eu estava aqui. Quando eu fui lá fora, nos Estados Unidos, que eu comecei a conhecer algumas empresas, a ficar sabendo de algumas empresas que já comercializavam. Tem algumas que já comercializam normalmente, já tem o processo muito bem feito, já sabe escalonar e vender, então assim, já tem toda a cadeia produtiva muito bem desenvolvida. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas empresas que a gente já conhece, que são empresas clássicas, empresas grandes do setor, Suzano, Klabin, Eldorado, que mesmo que não tenham ainda um ramo de venda consolidada, eu te garanto que tem pelo menos um ramo de pesquisa já muito bem estruturado, já planejando para nos próximos 5, 10 anos comercializar. Todas as empresas, todas essas. Então, quando eu falo, celulose é bom para isso, celulose é bom para aquilo, não é novidade para eles. E isso é uma boa novidade para a gente, como engenheiro florestal, que é uma oportunidade de emprego também, na área de pesquisa da empresa, na área operacional da empresa, ou até todo
o ramo florestal é afetado por isso. Porque se uma empresa decide montar uma planta piloto que vá produzir nanofibras de celulose, ela tem que se adequar para poder ter matéria-prima para poder vender esse material depois. Então, se você tem que ter mais matéria-prima, você tem que pensar no manejo, aí você tem que pensar na silvicultura, aí você tem que pensar em toda a cadeia no viveiro, tudo. né? Tem que produzir as mudas, né? É toda uma escala, né? Exato. Às vezes você fala assim, eu não vou trabalhar com nanotecnologia porque eu gosto de trabalhar com viveiros. Sim. Aí você acaba trabalhando numa fábrica de nano, exato. Né? Dentro do viveiro. Então... Mesmo dentro do viveiro, você vai ter que conhecer um pouquinho da parte de nanotecnologia, querendo ou não. Até voltando no tema que a gente estava falando, a ilusão nossa de achar que a engenharia florestal é uma coisa dividida, separada, gente, não é. Tudo é uma cadeia produtiva. Exato, gente. Tudo está muito ligado, você não tem como fazer uma coisa sem outra. Sem ter pelo menos uma ideia básica do que a outra área faz. Você quer a parte de manejo, você tem que saber a parte de silvicultura, tem que saber viveiro, tem que saber sementes. Você quer conservar? Ótimo. Fazer recuperação de áreas degradadas? Tem que ter viveiro, tem que ter semente, tem que ter um plano, tem que ter silvicultura, tem que ter tudo isso. Então, tá tudo muito bem ligado nisso aí. Até perdi o que eu estava falando, você me desculpa. A gente estuda separado porque, coitado do professor, nossa, tudo, exato. Né? É curso didático. Na questão da comercialização. Então, tem algumas empresas que já estão prontas para o mercado, que já estão com toda a parte de nanofibrilas, por exemplo, já bem desenvolvida e já estão pensando em como escalonar esse processo para o mercado, assim como tem algumas empresas que, mesmo que não estejam pensando nisso no futuro próximo, tem um plano para, em algum dia, isso ser feito. Isso eu te garanto, porque realmente é o futuro, a parte de nanotecnologia florestal, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente pega... o papel já é um ramo muito consolidado, mas a gente ainda conhece muito pouco do que a nanofibrila tem para oferecer. E está começando a conhecer agora, e as empresas estão gostando do que estão vendo. Por isso que o mercado está muito promissor, e as empresas estão investindo demais nisso. Confia em mim. Tem mercado e quando isso se estabelecer, o preço do mercado vai ser muito compensador também, né? Então, por Sem isso que tem alguma. todo esse investimento em pesquisa nessa área. Viu? Economia florestal juntando aí também, gente. Temos que pensar em tudo junto. Temos que pensar em tudo. Tudo interligado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente poderia esperar aí para um futuro em relação à nanotecnologia. Você acha que a gente vai usar a nanotecnologia aí ainda mais coisas, né? O que vai ser? No futuro, não precisa ser um futuro muito longe, não precisa pegar nos carros voadores, não. Vamos um futuro palpável. Sim, até uma questão muito interessante. Eu lembrei de uma palestra que eu fui, até falando sobre o que espera o futuro sobre a nanotecnologia, principalmente ligada à celulose. Tem uma pesquisadora que ela é muito renomada na área de eletrônica do papel, que é uma área que existe. Por incrível que pareça, existem componentes eletrônicos à base de papel, de celulose. Ela é portuguesa, chama Elvira Fortunato, e ela abriu a palestra dela falando pra gente que aqueles jornais do Harry Potter, sabe, que tinha as imagens se mexendo, que em teoria aquilo já pode ser feito. Pronto, gente, ganhou todo mundo na palestra. Eu não consegui piscar o olho depois disso. Então, esse é um ramo que, por mais que seja lúdico, é algo que dá para ser feito. A eletrônica do papel está aí e já é algo já botado em prática, já é colocado em prática. Então, a gente consegue vislumbrar isso para um futuro muito próximo, a celulose voltada para a eletrônica, tanto quanto substrato, quanto para componente ativo eletrônico mesmo. A gente consegue pensar a celulose utilizada como reforço principalmente, quando eu falo reforço, é deixar mais forte, mais resistente o material, é quando a gente junta um com o outro, a gente consegue ter um terceiro material melhor. E isso já é feito. Isso é feito, por exemplo, materiais da NASA, esses materiais de ponta, nunca é um material puro, é sempre um compósito, que é a junção de dois materiais para você ter uma propriedade diferenciada e melhorada. Então, a nanofibrila de celulose,
ela desponta na área de compósitos de uma maneira, assim, brilhante. Hoje em dia, você conseguir juntar nanofibrila de celulose com várias coisas já é uma realidade, você consegue reforçar. Existem já alguns materiais, alguns componentes de carro que são compósitos com fibras, com nanofibras, com nanopartículas. Por exemplo, a parte do painel do carro, você consegue deixar um painel mais resistente, com proteção UV. Isso tudo sem precisar você passar um protetor solar, digamos assim, propriedades inerentes do material, que você consegue produzir fazendo esse compósito. Então, a área de compósito é uma área que já é realidade. A eletrônica do papel tanto é realidade quanto é um futuro promissor bem próximo, assim. E as áreas que já são consolidadas de farmacêutico, alimentos, tendem ainda a extrapolar. A gente consegue pensar em milhões de coisas. A área de física quântica, tudo isso, o que você imaginar, a gente vai um dia conseguir atingir com celulose. E não, gente, não é só uma pessoa da área falando bem da área. Isso é uma realidade. Celulose hoje em dia é um material muito utilizado, é um material promissor e um material vantajoso de se fazer. Então, assim, esse futuro eu vislumbro sem sombra de dúvidas. A gente fala muito sobre a função de celulose, né, e nanocelulose de eucalipto, mas a gente pode usar qualquer outra fonte lignocelulósica, exatamente. Né? E não necessariamente tem que ser daquele cavaco que vai produzir a polpa do papel. Você pode pegar da casca, da folha, todo o material lignocelulósico você consegue extrair de alguma forma a nanofibrila ou alguma nanopartícula. Gente, desculpa, tem muitas perguntas passando, algumas eu não consegui ver. Eu estou anotando, às vezes eu fico assim. Ótimo. Até a Cláudia lembrou aqui, desculpa, Ana, até a Cláudia lembrou que uma das grandíssimas vantagens da gente trabalhar com nanofibrila é justamente o material biodegradável. Se a gente está falando na parte de conservação, se a gente fala da parte de consciência, a parte verde, nanofibrila, sem sombra de dúvida, é um material que tem que ser apostado. Por exemplo, a gente está pensando em sacola plástica. Nanofibrila pode entrar ali junto com algum polímero. O canudo, que foi muito discutido nos últimos anos por conta das tartarugas. Então, assim, despontou muito essa conversa. Quando eu estava nos Estados Unidos, um pessoal lá estava desenvolvendo produtos à base de fibras celulósicas para fazer canudos biodegradáveis. Então, gente, se vocês acham que o ramo de celulose é fazer só papel, vocês estão muito enganados. Muito enganados mesmo. Tem um leque todo, né, de utilização da celulose. Exatamente. Outra coisa também, por mais que seja onerosa a produção, a gente não vai utilizar em grande quantidade. Sim. Né? É tudo em escala, não só a partícula está em escala nano, mas ela também é utilizada em uma escala bem pequena. É como reforço, alguma coisa Quando a gente fala de reforço, não é, por exemplo, jogar um balde de nanofibrila em cima do material e esperar que isso vai melhorar. Não necessariamente isso, gente. É você colocar 1%, 2%, e isso já triplicar, quadruplicar a resistência desse material. É algo que assim, a gente não espera que seja tão vantajoso, mas é. 2% às vezes é mais do que o suficiente. Quando muito, você usa 10%. Nunca vi ninguém usando assim, não é que eu nunca vi, mas assim, é estranho ver usar mais do que 10% de nanofibrila. Ou seja, é algo caro. Tá jogando fora, né? E às vezes até tá produzindo material pior, porque acaba tendo uma interação negativa no final das contas. Um antisinergismo ali que vai produzir uma propriedade pior. Então você usa 2% de material que é bem caro, mas que vai produzir um material no final, show de bola. Certo. Luiz, fala aí pra gente um pouquinho sobre, a gente conversou bastante, né, de forma multidisciplinar, assim, mas o que você poderia falar, porque tem bastante alunos, né, os meus alunos assistindo a gente, o que você poderia falar para eles continuarem no caminho da engenharia florestal e quem aí está começando, está no primeiro período, o que a engenharia florestal tem de tão legal, porque eu me apaixonei por engenharia florestal, você também, mas eles já me escutam falar disso, mas fala um pouquinho.
Gente, se a nossa conversa de hoje não foi o suficiente para convencer vocês de que é a coisa mais legal do mundo, acredita, gente. Engenharia florestal é um ramo extremamente multidisciplinar que consegue juntar várias áreas estudadas dentro da engenharia florestal para produzir várias coisas. Então, assim, hoje em dia, eu sou apaixonado pela engenharia florestal, assim como a Ana é. Mas a gente também já foi aluno, a gente às vezes desanimou um momento aqui, um momento ali. Mas, gente, no final das contas, é um curso que você olha para trás e você fala: gente, eu gostei de tudo que eu fiz. É algo que somou demais na minha carreira. E falando em carreira, quem está estudando hoje em dia e está conhecendo, principalmente no primeiro período, o que o engenheiro florestal pode fazer, fora tudo aquilo que já é falado, que são as 4 grandes áreas, que é ecologia e conservação, a parte de silvicultura, a parte de manejo, a parte de tecnologia. Primeiro, você consegue desmembrar em todas essas áreas alguma outra área, ou alguma área correlata com algum outro curso até, que você consegue juntar. Então, assim, é muito engrandecedor. Ou você pode também ir para a área de pesquisa, que é o que eu estou fazendo e que você também fez. A gente pode lecionar, que é a área que você faz muito bem, que isso eu não tenho dúvidas, desde a época que a gente estava junto, os seus seminários eram um show de bola, e eu não quero ouvir o contrário dos seus alunos. Então, tem muitas coisas que a gente pode... Não pergunta, não que responda. Espero que responda, porque eu não tenho dúvidas. Mas, enfim, a gente tem a possibilidade de trabalho em todas as grandes empresas de celulose no Brasil, não só para trabalhar com celulose, porque quando a gente fala celulose, a gente só pensa, vou trabalhar no processo produtivo da celulose. Não necessariamente. Mesmo porque tem muita gente, que é muito químico, engenheiro químico, que trabalha com isso. A gente pode trabalhar na parte de celulose, na parte de supervisão, na parte de silvicultura, na parte de plantio, parte de logística, parte de otimização. Gente, tudo que vocês acham que pode desmembrar a engenharia florestal, ela pode. É um ramo que é muito legal. Eu sou muito, muito suspeito, mas, gente, é muito legal mesmo. O que eu gosto muito da engenharia florestal é porque você pode ir para campo, Sim. se você gostar de campo, você pode ir para laboratório, se você gostar de laboratório, você pode trabalhar com imagem, se você gostar de Sim. imagem, pode dar aula, pode trabalhar com conservação, com produção. Você pode então, ter um pouco de tudo também. Muito linkado, é muito amplo o mercado de trabalho, né? É eu muito acho que dinâmico. todo mundo consegue se encontrar na engenharia florestal, porque vai ter uma partezinha ali Sim. que vai te fazer feliz. Eu desafio qualquer pessoa a me falar que até o final do curso não achou nada que não tenha gostado. Porque é um curso muito, muito abrangente, gente. É muito legal. Porque, assim, você pode fazer muita coisa. É muito legal. Tá aqui um aluno, Christopher, falando tecnologia da madeira, coraçãozinho. Aí eu também... eu prefiro tecnologia, mas a gente também precisa das outras pra gente chegar aqui. Mas a gente é mais legal. Eu queria fazer algumas perguntas, né, que o pessoal foi mandando aí. O Fabrício Gonçalves, ele perguntou como que fica a utilização de nanopartículas na produção dos painéis. Se entra aí na produção da fibra ou na produção da linha de cola, né? Como que funciona o nano na produção de painéis? Sim. Primeira coisa, foi o que a gente comentou. É usado muito pouquinho de nano para melhorar alguma propriedade. Então, a gente consegue ter um processo de produção caro da nanofibrila ou da nanopartícula, mas utilizar de forma barata. Nos painéis, a gente consegue ter tanto para a produção de uma nova cola, uma cola mais resistente, que vai dar algumas propriedades, uma maior resistência. Pode melhorar a linha de cola também, se a gente coloca, por exemplo, um painel compensado, essa cola, ela consegue, a celulose, ela consegue ancorar melhor uma lâmina na outra, então consegue melhorar isso aí. A gente consegue, por exemplo, usar nanocristais para melhorar, para ajudar a hidrofobizar melhor, ou seja, repelir melhor a água, porque por mais que seja celulose, o nanocristal ele é mais hidrofóbico do que hidrofílico, então a gente consegue melhorar essa propriedade. Ou também, se você quiser fazer um painel que absorva mais água, não sei, talvez alguém queira, coloca a parte mais amorfa ou uma nanofibrila, tem quem queira, vai saber. Ou também você consegue utilizar para fins tecnológicos de ponta,
que é fazer, por exemplo, algum sensor no painel. Você consegue utilizar celulose junto com algum outro componente, algum outro polímero que consiga te dar alguma resposta. Existem algumas nanopartículas que conseguem, por exemplo, te indicar onde tem umidade. Então, se você coloca essas nanopartículas no painel, você consegue ter uma análise visual de como está o seu painel, se ele está absorvendo água ou não. Então, tem várias áreas que você consegue colocar aí. Se eu não... Então, basicamente, você poderia usar essa nanopartícula tanto nas partículas, Sim. né, junto aí com as partículas produtoras do painel, quanto na cola também de junção aí dos O painéis. céu é o limite, gente, o céu é o limite. Bom, o Maurício, ele fez duas perguntas, né? Uma pergunta é, já que é tão caro, né, produzir em nanoescala, o que encarece essa produção de nanoescala? Ótima pergunta. Então, a gente tem vários processos diferentes que a gente consegue obter nanofibrila. Primeiro, a gente tem algumas diferenciações. Nanofibrila, somente nanofibrila, sem nenhuma parte macro ali dentro, é algo bem mais caro. Então, a gente precisa ter uma finalidade muito, muito nobre, digamos assim. Então, para obter essas nanofibrilas, a gente tem que ter alguns processos químicos de ponta, alguns processos enzimáticos que vão obter essa fibra, ou até a gente consegue produzir celulose bacteriana, que são bactérias que conseguem fazer essa celulose. Eu não sei se alguém já conhece ou se já viu, tem kombucha, que é aquele chá, que tem uma parte, que tem um corinho em cima, aquele corinho é nanofibrila de celulose produzida e excretada por essa fibra. Então, é uma celulose mais purificada. O que eu trabalho e que... Por essa bactéria. Por essa bactéria. E o que eu trabalho e que é caro, mas é bem mais em conta, que é a fibra desfibrilada, que a gente consegue abrir como se fosse uma corda. A gente tira essas fibrinhas e é um processo mecânico. O que encarece? É um processo mecânico bem... O consumo energético é muito alto. Então, se você tem que usar muita energia para produzir, isso encarece demais o seu produto. Por isso que existem diversas pesquisas hoje em dia para pré-tratamentos, digamos, para amolecer, digamos assim, a fibra, para ela ficar mais fácil de produzir nanofibrilas depois. Pré-tratamento, pós-tratamento, tratamento durante. Então, assim, existem várias combinações disso aí. Basicamente, no ramo das fibras desfibriladas, o que mais encarece é o consumo energético. Certo, obrigada. O Maurício também perguntou se tem algum risco ambiental na produção de nanofibrila de celulose, por exemplo, né? E se tem possibilidade de contaminação do meio ambiente, né? Com algum efluente, algum resíduo aí que saia nesse final do processo de produção. Perguntas muito, muito pertinentes e muito boas do Maurício mesmo. O processo mecânico é um processo que não envolve nenhuma química, nenhuma enzima, nada que vá produzir algum subproduto que vá ser danoso para o meio ambiente. Agora, existe também um ramo completamente diferente que é ecotoxicologia, que é aquela questão de ser tóxico ou não, ou nanotoxicologia, se essa partícula é ou não problemática. Quando a gente trabalha com essa fibra desfibrilada, é algo que não nos preocupa, porque por mais que ela tenha algumas partículas nanométricas, ela vai ter sempre uma parte um pouco maior que não vai conseguir, por exemplo, penetrar uma célula, que é uma das maiores preocupações quando você fala de toxicologia. E como já é um material natural, renovável e biocompatível, é algo que não suscita nenhum medo na comunidade acadêmica. Existem trabalhos, não é minha área de conhecimento, trabalhar com nanotoxicologia, mas eu te garanto que é algo que, assim, não é algo que preocupa tanto quanto, por exemplo, uma partícula de prata, que só para dar um exemplo rápido, nanopartícula de prata ela é muito utilizada para potencial antibacteriano ou antimicrobiano. E nos Estados Unidos, que tem uma legislação bem solta em relação à nanotecnologia, eles já produzem comercialmente Tupperware, sabe, potinho para comida, com nanopartícula de prata, para deixar a sua comida durar mais tempo. Mas a gente não sabe se essa partícula migra para a comida e se acaba ingerindo ela. Então, essa é uma discussão.
não tem estudo, né? Exatamente. Se aquecendo ou levando ao congelador, por exemplo. Igual... Exato, micro-ondas. Então, assim, devem ter muitas pesquisas, mas né, nada ainda muito conclusivo que eu conheça. E isso não é uma dúvida, um medo que a gente tenha na área florestal. Justamente por ser um polímero natural, um biopolímero, super tranquilo de ser utilizado. Então, é uma área de pesquisa que é bem segura. Então, a utilização de nanotecnologia com produtos lignocelulósicos, né, não vai ter aí grande importância com contaminantes não, né? Outra vantagem de trabalhar com florestas, gente, né? Se vocês não estão convencidos, ó, conversa com a gente, porque ó, eu e a Ana vamos te convencer. Até outra questão. Eu acho que eu vou salvar essa live e vou mandar assim para quem não sabe que curso vai fazer. Gente, ensino médio tem que assistir essa live. Todo mundo do ensino médio está na dúvida, gente? Vem com nós que é sucesso. Até essa questão de toxicologia do meio ambiente e tudo mais, tanto não é um medo que até na parte de silvicultura já é utilizado algumas pérolazinhas de celulose para absorção de água e liberação lenta de água para uma germinação mais efetiva. Então já existem nanopartículas ou algumas cadeias de celulose que estão ali que já é utilizado, não tem nenhum problema. Então já é algo bem feito. Certo. Luiz, falta aí 10 minutos para a gente terminar, né? O Instagram ele limita em 60 gente, minutos nem sabia. a live. É 1 hora que a gente tem cravado, ele desliga, ele não dá nem tempo de falar um tchau. Falta aí 10 minutos para encerrar. Eu queria te agradecer muito, eu acho que todo mundo gostou, foi uma troca, uma conversa muito legal. Você colocou numa linguagem que todo mundo consiga entender, né? Quem eu agradeço demais. Trabalha diretamente com nano, ou quem nunca ouviu falar em nano. Eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, né, nessa quarta-feira, no meio da pandemia, de dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Sim, eu agradeço demais. Pode falar. Eu queria falar também que várias pessoas estão mandando assim que a live foi gostosa de assistir, que a live foi maravilhosa, que foi show. Então isso com certeza foi você que fez ela ter esse sucesso. Nós dois, Ana. A gente fez inscrições no SIGA, né? Para quem assistiu poder ter o seu certificado. E tivemos inscrições, assim, eu nem estava esperando, eu esperava pessoal só aqui, né, da UFES, fazendo inscrição, mas a gente teve inscrições de várias faculdades. Bom saber. Se não me engano, 12 universidades diferentes, eu não vou falar quais eram, porque eu vou esquecer de alguma, então não quero ser injusto. Mas, assim, a gente tem aqui um público muito diverso. Tenho certeza que é por conta do tema, um tema muito atual, muito interessante, né? E isso foi graças a você, tá? Muito obrigada. Eu queria aí que você falasse alguma coisa. Sim. Já em despedida. Nossa, Ana. Mas muito obrigada. Agradeço demais. O bom da live é que a gente conseguiu levar conhecimento para muita gente de uma maneira bem legal, divertida. Eu gostei bastante de ter feito a live. Eu agradeço demais o convite. A possibilidade da gente matar a saudade um pouquinho também, você estando aí. Eu estou no Mato Grosso do Sul, a gente está bem longe, mas a chance da gente poder se conectar. Eu gostaria de reforçar, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, estou sempre disponível também. Eu acho que só engrandece a gente dividir o conhecimento. Quando a gente divide o conhecimento, a gente acaba somando sempre. Então, eu acho que é algo muito produtivo. Você é uma pessoa que eu conheço desde sempre e eu sei que você é uma pessoa muito proativa e que isso desperta a curiosidade em todo mundo. Então, eu quero ser uma pessoa assim também, me espelho bastante. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira tirar alguma dúvida, entre em contato com a Ana, com o Calef ou com o DCF da UFS, que eu vou estar disponível e eu agradeço demais a oportunidade. Certo, eu vou disponibilizar o seu e-mail, né? Quando alguém tiver alguma dúvida, eu passo o seu e-mail e vocês conversam posteriormente. Perfeito. Né? Mas muito obrigada, queria agradecer a presença de todo mundo, né? A gente teve um público bacana aqui com a gente durante toda a live, foi muito bom. Queria agradecer as perguntas, espero não ter esquecido de nenhuma, né? Mas eu fui anotando
E quando eu não anotei, você já foi respondendo também. Então, eu acho que foi bem, bem bacana. A live de hoje vai ficar salva e eu já queria fazer um convite, porque no próximo sábado vamos ter quiz aqui no Instagram, tá? E na próxima quarta, no dia 17, vai ter uma conversa também entre eu e a professora Ana Carolina Magalhães Pigoso. A Ana Carolina ela é professora lá de Santa Maria da Glória, da Faculdade Santa Maria da Glória, que fica lá em Maringá, no Paraná. A professora Ana Carolina ela é engenheira florestal, também é amiga nossa, né, Sim. Luiz? Vocês vão gostar bem. E ela é engenheira florestal e trabalha como professora de cálculo. É o terror da garotada, Nunca né? diga nunca, o Gica. cálculo. Nunca Então, diga nunca. ela vai desmistificar para a gente um pouco do cálculo, né? Tirar um pouco desse mito de que cálculo é impossível, é muito difícil, eu não vou usar para nada. Ela vai trazer aí uma visão da engenharia florestal para o cálculo. Vai ser bem bacana também o nosso bate-papo. E vai ser na próxima quarta, às 19 horas. Se não for no Instagram, vai ser no Google Meet. A gente ainda vai acertar isso direitinho, certo? Então, eu queria só falar isso mesmo, agradecer e me despedir, falar que foi ótimo ter você aqui comigo. Mesmo longe, sim, a gente matar um pouco a saudade e ficar perto. Muito obrigado para todo mundo que participou, para você, Ana. Até mais. A Clarissa tá mandando assim, falando, manda um abraço pra gente da UFLA. Da nossa turma também. Um abraço. Tem São Paulo, da Rural de Pernambuco, tá bacana. Bem bacana, mesmo, gente. Participa de todas, vai ser bem legal. Tenho certeza. Certo. Então, tchauzinho. Até mais.